Olá, seja bem-vindo ao portal tvprefeito.com. A partir de agora está começando mais uma edição do Notícias Nacionais, que traz até você os seguintes destaques. Crise política aumenta na Venezuela. Morre no Rio a cantora Beth Carvalho. Desemprego aumenta no país. Justiça concede regime semiaberto a Alexandre Nardoni. Ministério da Saúde alerta para surto de dengue, zika e chikungunya em quase 1.000 cidades brasileiras. No feriado, o presidente Bolsonaro faz pronunciamento em rede nacional e as comemorações do Dia do Trabalhador no Brasil e no mundo. Agora, notícias nacionais. A crise política na Venezuela se agrava cada vez mais. Durante a semana, o autoproclamado presidente Juan Guaidó convocou a população daquele país para ir às ruas protestar e fazer paralisações contra o regime de Nicolás Maduro. O objetivo é aumentar cada vez mais a pressão para que Maduro renuncie. Os confrontos entre os protestantes e a Guarda Nacional Bolivariana deixaram dezenas de feridos nas ruas de Caracas. Como anunciado em outras edições de nosso jornal, o caos da política venezuelana gera uma grande crise econômica, com milhares de desempregados e com falta de medicamentos, produtos de higiene pessoal e alimentação, o que faz a população realizar um êxodo para vários países, entre eles o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na última terça uma medida provisória para liberar mais de 223 milhões de reais para assistência emergencial e acolhimento dos venezuelanos. O mundo do samba ficou mais triste. Morreu no último dia 30, aos 72 anos, a cantora e compositora Beth Carvalho. Vi tanta areia, andei, da lua cheia eu sei, uma saudade minha. Ela estava internada no Hospital Procardíaco, na zona sul do Rio, desde o início do ano, por conta de problemas de coluna, o que acabou a fazendo contrair uma infecção generalizada. Elizabeth Santos Leal de Carvalho era considerada madrinha do samba e tinha mais de 50 anos de carreira, emplacando diversos sucessos, entre eles Andança e Coisinha do Pai. Mangueirense de coração e torcedora ilustre do Botafogo, ela foi velada no Salão Nobre do clube por uma grande multidão de fãs e amigos, como o cantor Zeca Pagodinho e Dudu Nobre, ao som de muito samba. Depois, o cortejo seguiu no carro do Corpo de Bombeiros em direção ao cemitério do Caju, na zona portuária, onde seu corpo foi cremado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, anunciou no dia 29, após uma avaliação trimestral que fechou no mês de fevereiro, um aumento no número de desempregados. De acordo com o levantamento, cerca de 12,4% de brasileiros estão sem emprego, o que representa mais de 13 milhões de pessoas. Em comparação com o trimestre anterior, que apontou 11,6%, o índice subiu pela segunda vez seguida. As causas, de acordo com o órgão, foram as dispensas de funcionários de serviços temporários que trabalharam no fim de ano. A pesquisa também apontou que quase 5 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego e pouco mais de 11 milhões trabalham sem carteira assinada. Condenado pela morte da filha em 2008, Alexandre Alves Nardoni ganhou da Justiça o direito ao regime semiaberto no último dia 30. Sendo assim, ele poderá trabalhar fora da unidade durante o dia e voltar à noite para dormir e ganhar também o indulto ou saidinhas para o Dia das Mães. A justificativa da juíza da primeira vara de execuções criminais de Taubaté, Sueli Zeraik, é pelo bom comportamento do detento. Zeraik é conhecida por decisões polêmicas, como a da prisão domiciliar para o ex-médico Roger Abdelmaci, em 2017. Nardoni e sua esposa Ana Carolina Jatobá, que também está presa, sempre negaram o crime, que aconteceu no apartamento
em que eles moravam em São Paulo, quando a menina caiu da janela do 6º andar. O Ministério Público anunciou que vai recorrer da decisão. No feriado do Dia do Trabalhador, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento em rede nacional, onde destacou a medida provisória, editada na última terça, que trata da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece regras gerais para garantir a livre iniciativa de negócios no país de forma desburocratizada. Senhoras e senhores, boa noite. Na data de ontem, foi realizada a cerimônia de assinatura da medida provisória que trata da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, cuja finalidade é estabelecer, principalmente, garantias de livre mercado. É uma iniciativa do nosso Ministério da Economia, que restringe o papel do Estado no controle e na fiscalização da atividade econômica. Está concretizada em direitos considerados essenciais ao crescimento do país, dos quais destaco: desenvolver atividade econômica de baixo risco para o sustento próprio da sua família, produzir, empregar e gerar renda, assegurada a liberdade para o desenvolvimento econômico, não ter restringida por qualquer autoridade sua liberdade em definir o preço de produtos e de serviços, receber tratamento igualitário de órgãos e de entidades da administração pública, dentre outros. Esse é o compromisso do meu governo com a plena liberdade econômica, única maneira de proporcionar, por mérito próprio e sem interferência do Estado, o engrandecimento de cada cidadão. Bolsonaro também falou sobre o futuro em um caminho a percorrer e as dificuldades encontradas. O caminho é longo. Eu sei que, unidos, ultrapassaremos essas dificuldades iniciais, que são naturais nas transições de governo, especialmente se as concepções políticas forem antagônicas. O Brasil elegeu a esperança, razão pela qual estarei sempre atento para não decepcioná-los. É o meu compromisso com você nesse Dia do Trabalho. E falando sobre 1º de maio, as manifestações em várias partes do mundo foram marcadas por grandes protestos. Em Pamplona, na Espanha, sindicatos usaram a data para pressionar os socialistas do primeiro-ministro Pedro Sánchez por reformas. Já em Paris, na França, houve confrontos entre manifestantes e a polícia. Em Hong Kong, na China, trabalhadores participaram da marcha por melhores salários. Em Istambul, na Turquia, pelo menos 100 pessoas foram detidas por tentar invadir uma praça que era proibida pelo governo a fim de garantir a segurança dos manifestantes. No Brasil, ocorreram diversas manifestações em várias cidades das 5 regiões do país. Em São Paulo, pela primeira vez na história, manifestantes da CUT e da Força Sindical se reuniram com bandeiras e faixas em um ato no Vale do Anhangabaú, na região central da capital. O Ministério da Saúde divulgou na terça, dia 30, um levantamento de quase 1.000 cidades que apresentam alto índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti e podem registrar surtos de dengue, zika e chikungunya. A demanda representa cerca de 20% do número de cidades do país. Entre as capitais, 5 apresentaram índices satisfatórios, como Boa Vista, João Pessoa, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Outras 16 estão em alerta, como Fortaleza, Porto Velho e Belo Horizonte. Cuiabá, no Mato Grosso, apresenta classificação de risco. De acordo com o órgão, o LIRA, que é o levantamento rápido de índices de infestação do mosquito, é um instrumento fundamental para o controle do vetor e de doenças transmitidas por ele, para realizações de ações planejadas de combate do mosquito. Acesse o portal tvprefeito.com e fique informado do que acontece no Brasil e no mundo.
A nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Eu te espero na próxima semana. Até lá!